Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é o oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio e cultura, e ajudam municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação, que transforma o Paraná, e também do Bioparque, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. E da Pumatronics, uma indústria brasileira de tecnologia que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança, que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. E eu sou Gilles Balbinotti, e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify, e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são inovação e experiência. Estamos recebendo Pompeu Escola, um dos profissionais que marcaram a história da tecnologia e da gestão no Brasil. Pompeu foi um dos responsáveis pela primeira agência online do Banco Itaú em 1981, um marco na tecnologia bancária. Atuou internacionalmente em multinacionais de consultoria, liderando projetos de produtividade e gestão em diversos países. Como empresário, desenvolveu programas e hubs de inovação como o Darwin Starter. A sua ideia vale 1 milhão. E a Ciclo Aceleradora, uma trajetória de impacto e visão de futuro. Seja muito bem-vindo, meu amigo Pompeu Escola. Chamo de amigo porque nos conhecemos aí há algum tempo. É uma alegria ter você aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Você, Pompeu, que transformou ideias em ações concretas, com várias experiências, junto às empresas e junto, agora recentemente, com a aceleradora Ciclo, que vem, trazendo essa pegada de mostrar o que tem de melhor nas mentes brilhantes do Brasil e transformar isso em soluções concretas para o agro, para a indústria. Muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada. Já te passo a palavra para ver a tua primeira fala. Obrigado, Balbinotti. É uma alegria estar aqui com você e o programa é uma inspiração para muitos e muitos desses que quebraram a lâmpada ao longo da sua vida e estão quebrando, né? Exato. Público que nos assiste, queria só reforçar um pouco dessa história, né? Da onde nasce alguém que vai trabalhar essa trajetória. Então, eu venho com 40 anos de trabalho em cima de consultoria empresarial. Então, a grande base, o grande poder meu e da equipe, né, de mentoria que nós temos ali, como você já conheceu, é esse conhecimento de negócio. É ter passado e reformado e modificado tantas e tantas empresas e aprendido, né, com 2 vezes, apreendido muito sobre a sociedade, sobre dinheiro, sobre resultado, sobre produtividade, que é o que falta hoje. Então, o elo de ligação do nosso trabalho com as startups, com a inovação, é levar para dentro desse útero esse alimento que falta aos meninos, né? Eles chegam ali, fazem qualquer coisa com inteligência artificial, por exemplo, mas não sabem o que fazer. Então, eu acho que eu costumo pensar que nós somos um elo de conexão entre negócio, entre business, e visão empreendedora e inovadora, né? Casando essas coisas. Joia. A gente vai explorar muito esse assunto, né? Tem várias boas práticas, vários exemplos inspiradores,
Mas eu queria dar um passinho atrás e iniciar lá na jornada, na primeira quebrada de lâmpada, no ponto de virada do Pompeu Escola. No Pompeu Escola jovem, adolescente, por que não no Pompeu Escola, lá na infância. Como é que era? Conta um pouquinho para nós da tua jornada lá, que certamente ela tem uma conexão, né, de hoje lá com o início, né, da carreira empreendedora, inovadora, vamos assim dizer. O que você pode nos contar? Como é que era o Pompeu? Era inquieto? Construía os próprios brinquedos? Fala um pouco. Muito inquieto. Pompeu é uma criança de uma família de imigrantes, italianos e portugueses, que vieram construir a sua vida no Brasil. E uma infância pobre, né, vivida em São Paulo, nos bairros típicos de imigração italiana, e a necessidade de conseguir prover a comida, prover o dia a dia, né, poucos recursos, pouca capacidade de acesso a ambientes, vamos dizer que eram mais caros, né, de escolas privadas e tal. Então, o começo da minha vida me levou a pensar sobre TI, lá em 70 e tal. Quando eu comecei a participar de uma feira ou outra de profissões, eu vi lá, puxa vida, um programador ganha X salários mínimos, um analista. Digo, bom, eu vou conseguir botar dinheiro em casa, eu vou conseguir mexer com a economia, com a família. E tudo isso me levou a enveredar pela tecnologia. Então, a minha primeira formação é na área de ciência e computação. Eu sou uma das 100 pessoas que, nos anos 70, tinham a competência de mexer com TI. Eu me lembro que na Volkswagen, um lugar onde eu trabalhei, eu liguei e falei, tem uma vaga aqui anunciada de programador e tal, que tem que saber COBOL. E a moça falou assim, você sabe COBOL? Sei. Começa amanhã. Eu falei, mas não vai ter teste? Se a gente tivesse alguém para fazer um teste, Pompeu, a gente não estava contratando, então eles nem tinham como testar naquela época as habilidades. Então tinha 100 pessoas no Brasil que mexiam com isso. Eu tive o prazer de entrar nessa área nesse período e depois migrei a minha carreira, fui modificando, né, como você mesmo perguntou, em direção a essa área de negócio, quando eu entrei na consultoria. Fui para a consultoria porque a consultoria precisava de TI e eram muito poucas pessoas que mexiam com TI no Brasil. Então eu encontrei a consultoria procurando alguém de TI e eu acabei indo para a consultoria e me apaixonei por essas empresas de consultoria multinacionais que mudavam as empresas, que transformavam as empresas, que podiam sentar com o presidente e dizer assim, isso aqui está errado, vamos mexer nisso aqui. Falei, o grau de liberdade e a importância, a responsabilidade, né, esse papel de poder transformar. Me apaixonei por isso, vivi 40 anos da minha vida fazendo consultoria, modificando empresa, mexendo em chão de fábrica, modificando uma forma de treinar, de desenvolver um produto, mexendo num layout, e isso foi me dando muita propriedade para que depois eu pudesse usar esses conhecimentos. Bacana. Definitivamente tu bebeu água limpa, né? Você foi um dos precursores. Tanto é que a primeira agência do Itaú, né? A agência digital do Itaú, 1981. Sim. Fala um pouquinho dessa experiência, que legal isso, quer dizer, realmente desbravou, né? Era um período, era um velho oeste, né? Porque eu me lembro que eu mexia com TI, eu trabalhava daí fui trabalhar no Itaú, e o meu chefe, o diretor dele, falou assim, eu preciso de uma pessoa para um projeto de telecomunicações. Eu não entendia nada de telecomunicações, depois passei a entender. Mas naquela época, telecomunicações era uma chave de fenda e um alicate, e quando travava a agência, travava umas 8 vezes por dia, a gente trocava fisicamente a linha LP, que a gente chamava a linha privada, para uma outra linha. Então tinha linhas reservas, não tinha reset, não tinha essa coisa de você digitar, não, reseta essa linha, só no dia seguinte. Então eu trabalhei de fato no Itaú numa fase em que a tecnologia ainda era precária e o desejo era de uma agência online, que era Mercúrio. E todos os dias a gente rodava o processo e não batia o valor transacionado eletronicamente, né, naquela agência piloto, com o valor dos cheques processados. Aí carregava às 6 horas da manhã o valor do processamento dos cheques, que era o que estava certo, e durante o dia tentava resolver no dia anterior as falhas que aconteceram. E foi 1 ano e meio até bater. E quando bateu foi uma grande alegria. Era um projeto que respondia para a alta gestão do Itaú, né, para a família e controladora. E eu tive o prazer, né, menino, né, jovenzinho, eu tive o prazer de me envolver com isso, de poder conduzir uma parte disso que era a tecnologia, né? Foi muito bom. E justamente, né, desbravou, né? Não tinha hoje. Hoje tu dá um Google lá, já vem várias informações. E na época não, você teve que realmente
inclusive essa busca, né, fora do país, ou seja, para conseguir resolver os problemas. Sim. No segundo momento, e aí é bem interessante isso, alguns entrevistados que vieram Quebrando a Lâmpada, eles falaram muito disso, sabe, parceria, né, podemos assim falar, entre a questão lógica, né, a questão da matemática, com a questão humana, a questão do entendimento do mundo, a filosofia. Você fez ciência da computação e fez psicologia, né? Sim. Fala um pouquinho dessa dualidade, dessa integração aí. É benéfico, né, Pompeu? É benéfico, é um curso importante que talvez pudesse ser uma cadeira em qualquer curso, né, superior. Porque a psicologia ela ajuda muito a gente a, primeiro, se entender, depois a entender como que a comunicação acontece entre as pessoas. E uma empresa, basicamente, é comunicação. Quando uma empresa dá certo, ela está se comunicando bem, internamente e externamente. Quando uma empresa dá errada, certamente tem buracos de comunicação. Eu fui para psicologia e eu já era consultor, porque eu fazia o projeto, descobri o que estava errado, sentava lá com a diretoria, com o gerente, e dizia, tem que modificar isso, acompanhava e as pessoas voltavam ao comportamento anterior. Eu digo, não é possível que o cara já entendeu o que está errado, que já entendeu a perda, que já sabe quanto é que vai ganhar, e a gente não consegue mudar um comportamento humano. Tem que ter alguma coisa aí que a gente não está entendendo, né? Eu pelo menos não entendia, porque a minha formação não passava pela área de humanas até então, né? Então aí fui para a psicologia, e na psicologia ela me mostrou como que o ego, como que o funcionamento humano, individual, tem barreiras imensas para construir esse todo coletivo chamado empresa. Então, é ferramenta fundamental para quem mexe com mudança organizacional, entender as bases e os conceitos da psicologia. Quer dizer, hoje, né, os termos falados aí, né, do inglês, hard skills, soft skills, quer dizer, você foi buscar conhecimento, é verdade, através de um processo acadêmico, num curso acadêmico, na faculdade, os hard skills, a parte da computação, linguagem, programação, lógica, e do outro lado, a importância disso. Então, a gente está indo para o final do primeiro bloco, queria ouvir de ti, né, Pompeu, de quem viveu isso, né, e, enfim, vem vivendo nessa tua jornada vencedora, a importância não é só técnica, né, é técnica, mas é a escutativa, é o trabalho em equipe, é o respeito. Fala um pouquinho dessa importância aí. Os valores humanos, né, a capacidade de ler o outro, de interagir com o outro, de sinalizar a concordância, de sinalizar o time, a gente fala muito em time, né? Uhum. Sinalizar que faz parte de um mesmo time é fundamental para conseguir levar um projeto à frente, em qualquer área. Então, depois da psicologia, é um outro Pompeu, né? É um Pompeu capaz de entender o problema, de fazer a matemática, de ver qual é o resultado, qual é o ROI, mas de pensar um caminho que realmente traga aquela mudança para a empresa e mantenha essa mudança depois. Bacana, isso me remete a Peter Drucker, né? A frase clássica dele que faz todo sentido, né? Trazendo a minha experiência também, você já trouxe comentou também, que as pessoas são contratadas, muitas vezes, eu acho que até ainda hoje, né? Pelas competências, pela expertise técnica. E às vezes elas são desligadas até pela falta de competências comportamentais, né? Habilidades comportamentais, de trabalhar em equipe, tu comentou isso, da empatia, que tu também comentou, né? Interessante, né? Seria assim, nós deveríamos estar sempre procurando como que esse ser humano é compatível com a cultura dessa empresa para poder contratá-lo. Ainda mais num século de IA, né? Numa fase de IA, porque buscar um conhecimento que você não tem é muito rápido hoje. Agora, esse padrão de comportamento que você tem, os teus valores, a capacidade de você ter controle sobre as tuas necessidades para enxergar o coletivo, isso é o soft skill que se ele não tiver embutido, se não tiver já no chip, sim, dá problema. Que vem lá da criação, da cultura, sim, enfim. A gente está finalizando o primeiro bloco e já deixando aqui então, lançando, né, a ideia para o segundo bloco. Vamos falar de IA? Vamos falar de inovação? Vamos falar de inovação, legal, combinado. Olha. Não saia daí, porque a nossa conversa com o Pompeu Escola está só começando. A gente tem muito mais no segundo bloco, o Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor,
Em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada, no episódio de hoje, conversando com Pompeu Escola, profissional que marcou a história da tecnologia e da inovação no Brasil. Agora voltamos para essa conversa sobre transformação, tecnologia e o impacto que a inovação pode gerar na vida das pessoas e das empresas. Na sua experiência já como a primeira fala sua nesse bloco, Pompeu, estamos no mundo da IA, é verdade, da inteligência artificial, mas traz aí essa tua jornada, né, sobre a inovação no mundo dos negócios, na vida das pessoas mesmo, enquanto, né, pessoas físicas, né? Fala um pouquinho de algum case e das tuas mensagens, da tua inspiração para a nossa audiência. Eu acho que um tema interessante que nossa audiência, nossos ouvintes podem se interessar qual é o grau de dificuldade hoje de integrar essas tecnologias. E eu vou dizer para vocês, ela esbarra nessa questão de como é que as pessoas no seu dia a dia entendem o que está à volta delas, o que está acontecendo. Então, uma fatia muito grande da humanidade, no mundo e no Brasil, estão mergulhadas na continuidade, na repetição, num processo que já existe. E as empresas, em especial, elas vivem a necessidade de padronizar processos no seu crescimento, para garantir que saia do mesmo jeito. Porém, isso que é uma bênção, depois vira uma maldição. Porque aquele processo que está engessado, ele acaba virando um componente de custo importante e de dificuldade de transformação. Então, por que as startups são bem-vindas, né? Elas nascem num pano de fundo sem listras, sem risco, um lençol branco, onde se pode escrever qualquer coisa, sem a preocupação de seguir um certo modelo e tal. Eu vejo que há uma preocupação hoje do mercado em excessivamente ritualizar o processo de desenvolvimento das startups e da inovação. Isso é um erro. Quanto mais você cria padrões exagerados, pesados, rituais muito duros, mais você piora a condição de estimulação dessa startup. Então, casando isso um pouco com o nosso papel, né, que a gente tem feito nas últimas 2 décadas, levado populações empreendedoras, seja uma empresa que está renovando seu produto, seja uma grande empresa que quer modificar alguma coisa, seja um pequeno empresário que está criando, seja o menininho lá, o típico de 17 anos, né, o nerdzinho que você conheceu lá na Ciclo, que teve uma ideia. Esses caras precisam de um ambiente livre, de um lençol branco e de um sentido de útero, de segurança, onde eles possam poder imaginar fora da caixa e criar. E isso é o que a gente tem providenciado. Quando a gente entendeu isso, a gente passou a ser esse agente terapêutico para o mercado. Teve que criar formatos comerciais para viabilizar, maneiras de fundiar isso e por diante. Mas, no resumo da ópera, é isso. O que afasta a gente das novas tecnologias que estão disponíveis é a mesma coisa que nos afasta do ótimo, do excelente. Aquilo que eu costumo dizer, a bênção e a maldição. É o processo e os rituais que vão se cristalizando. Não, que bacana o que tu traz. E lembro do Hélio Carvalho, né? Conversei com ele aqui, um amigo meu também, que da área de inovação. Ele diz: olha, as empresas querem que as pessoas inovem e tal, mas elas não dão o tempo para as pessoas inovarem. O lençol branco, né? Exatamente. E tu comentou isso, muito interessante. Muito procedimento, muita política, que ao invés de engajar, acaba afastando, né? Pompeu, a gente ouve tanta questão, eu já estou nesse mundo da inovação, e quem não inovar hoje vai fadar do fracasso, né? É isso. Aspas do Pompeu Escola sobre a conceituação, né? O conceito de inovação. Se quiser puder trazer alguns exemplos, por favor, é importante. Às vezes as pessoas elas falam, mas seria importante vindo de você que tem uma jornada muito forte na inovação. O eixo central da inovação é você ser um observador do mundo, aquele observador que olha e vê.
que de fato vê. Então, qualquer inovação surge a partir de uma experiência de perda, de frustração, de angústia. Passei com o meu carro lá numa estrada e tem um buraco, e amanhã tem outro buraco. E aí você fala, por que essa cidade não resolve esses buracos? Então, tem que ter uma experiência, e esse observador tem que estar preparado a entender essa experiência num cenário mais amplo. Não encerrar ela com, puta que pariu, né? Não pode encerrar ela só com desabafo, né? Tem que encerrar essa experiência capturando a essência dela. Tá bom, por que isso aqui existe? Uma Secretaria Municipal de Obras não tem acesso à informação de qual é o buraco que está mais incomodando, como é que esse buraco nasceu, quando é que ele vai ser percebido, e qualquer inovação nasce deste observador que começa o processo. Bom, esse observador, como a gente falou há pouco, ele não está treinado ainda para business, né? Quando a gente fala do menininho lá de 17 anos ou do jovem empreendedor, ele não entende como é que esses mecanismos sociais, empresariais, como é que funciona o sistema de custo, qual é a importância de uma empresa química, como é que ela resolve certo problema de logística. E esse buraco de conhecimento, essa falta de conhecimento, faz com que grandes projetos de inovação fracassem. Então, a minha dica é, seja um observador que de fato vê e enxerga, que vai atrás de entender. Ah, não estou entendendo, será que essa é a melhor maneira de empilhar esse container aqui, de fazer o fardo e tal? Vai estudar um pouco mais, tem a IA hoje que te dá informação sobre isso. Você consegue ter informação. Na nossa época, Gil, você viveu isso também, a gente tinha que passar horas visitando um almoxerifado para entender como é que aquilo funcionava. Hoje, basicamente, o computador, as ferramentas de busca, nos ajudam a entender coisas de maneira bastante simples e organizada. Então, mas tem que ter o interesse de olhar para aquilo em profundidade. Não, bacana, ir em loco, né? Ou seja, com a ajuda da tecnologia também, sublinhar o que o Pompeu comentou, observar. E a observação é uma ferramenta que já está contigo. E ele, quando ele fala ver e olhar, né, ele reforça isso, porque tem que ter um olhar ativo, né? Ou seja, focado. Então isso é muito importante, entender essa problemática, porque a inovação você tem que resolver uma dor, um problema, né? Sabe? E que vai realmente melhorar, né, a situação daquele ambiente. Tu tem uma experiência muito grande aí internacional, né, internacional e projetos internacionais, com diagnósticos. Se tu puder trazer essa pílula de conhecimento, né, sintética dessa tua jornada, que tu viu entre a relação de inovação, de desenvolvimento de tecnologia com produtividade. Puder trazer um case aí, será muito bem-vindo. É uma coisa que me chama muito a atenção. Eu fiz projetos na Itália, nos Estados Unidos, fiz projetos na Espanha, em Portugal, na Argentina, na Colômbia e, claro, pelo Brasil afora. Me chama a atenção que as perdas se identificam da mesma maneira, mas se resolve de uma forma diferente. E aí eu volto para o Peter Drucker, né? Em Portugal a gente chamava lá o gestor da fábrica, os gestores, os líderes de produção, e mostrava o gráfico de balanceamento. E o projeto estava feito. Eles, entendendo onde é que estava a perda, eles iam fazer as correções, porque existia cultura sobre isto. No Brasil não é assim. A maior parte das fábricas tem mão de obra, mesmo na sua liderança, que está lá há muitos anos, que tem uma formação limitada, que tem uma leitura pontual de tudo aquilo, aprendida no dia a dia, né, ao dançar, durante a valsa. E no Brasil você não consegue terminar um projeto mostrando a perda. Você tem que pegar pela mão e ajudar a consertar aquela perda até que aquilo se incorpore no olhar e no sentimento das pessoas. Então, o que eu posso dizer para vocês é que é possível um brasileiro trabalhar em outros países? Sim, mas ele tem que considerar o aspecto da cultura. Esse país para onde eu vou, como é que ele funciona? Tem uma base cultural importante? Tem. Então, identificação da perda é igual, mas o processo de transformação e de entregar uma solução tem que passar pelo entendimento da cultura. Na Colômbia, Gilles, a gente foi lá buscar pessoas para mexer com pagamento online, meios de pagamento, né? Compramos uma empresa lá e fomos então fazer a expansão daquilo. O sonho de todos aqueles caras, a gente falou assim, qual é o teu sonho para o futuro e tal, né? Fazer aquele exercício do mural dos sonhos. É ter uma tenda. A tenda é um comércio. Toda e qualquer pessoa na Colômbia deseja ser independente, não trabalhar para uma empresa e ser o seu chefe. E ter a sua tenda, o seu varejo, o seu negócio.
Então veja, como é que se convence esse cara a continuar na empresa X anos, a continuar estudando, se o desejo dele está em conflito, né? Fiz projetos aqui no Brasil para grandes software houses, tipo a Softplan, que é uma empresa respeitável lá de Florianópolis, e é uma preocupação legítima dos fundadores, como é que nós vamos atender essas pessoas que estão aqui no futuro? Quando a gente levantou, o que você deseja fazer daqui a 5 anos, não quis, o cara disse assim, quero estar de bermuda na minha casa de chinelo. Então, veja, eu estou me preocupando em criar uma motivação de você continuar, e o que está no teu imaginário é, daqui a 5 anos, graças a Deus, eu vou botar um chinelo e uma bermuda. Então, é preciso considerar isso. Que alerta importante, né? E eu sou totalmente a favor, acredito nisso. Precisamos mais empreendedores na inovação, na tecnologia, ou seja, empreendedores inovadores no Brasil, né, Pompeu? Nós temos um país de 210 milhões de habitantes, nós temos aí micro e pequenas empresas, estou excluindo as grandes, né, segundo as estatísticas, em torno de 7, 8 milhões de empresas, muito pouco, né? Sim. Paraná tem 11 milhões de habitantes, nós temos 700 mil micro e pequenas empresas, que eu incluiria aí, né, as startups, na tecnologia, e a gente vai falar no terceiro bloco sobre essa aceleradora de empreendedorismo, aceleradora de startups, que é um modelo fantástico, né, que você criou e vem liderando. Queria sublinhar também que o que tu falou um pouco antes, educação continuada, não dá para parar. Temos que ser, alguns que vieram aqui no Quebrando a Lâmpada falaram, nós temos que ser eternos estagiários, eternos aprendizes. É isso mesmo. Não tem como não tem como ser diferente, né, Pompeu? Para fechar então esse bloco assim bem rapidamente, né? O que as empresas brasileiras precisam fazer então para mudar de patamar em termos de produtividade? Uma coisa fundamental para elas fazerem é criar um modelo de diálogo com as suas pessoas. Aquele cara que está na fábrica há 26 anos, ele sabe o que não está legal. Mas para que ele vai falar sobre isso? Que mudança vai ter na vida dele? Então a empresa acaba endurecendo a sua maneira de ser, no setor primário, secundário e terciário, desde a agricultura, que você viu lá em Luiz Eduardo, até as fábricas mais sofisticadas. Esta pessoa que trabalha lá, ela fica lá. Às vezes fica 26 anos, 30 anos, e não há nenhum motivo para ela se imaginar como um agente de transformação. Ela é vista e desejada como uma peça de contínua operação, mas não de transformação. Porque a transformação é até perigosa, né? Não, vai sair diferente, vai sair errado. Então, se a gente não criar um ambiente de estímulo, né? De estimulação, para que esse cara que está lá e que conhece, que enxerga, tenha vontade de participar de uma transformação, não tem solução. Fantástico, tem que ter esse ambiente favorável, né? Ou seja, e trazer, engajar, mostrar onde que pode caminhar, isso é bacana. Isso a gente, no terceiro bloco, tem um ambiente mais ou menos que nem esse, eu até diria melhor, que você vai contar para nós. Pronto. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes aí na sua cabeça. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. E o próximo bloco vai trazer um modelo inovador, fantástico, que o Pompeu Escola criou, fomenta, lidera e que está fazendo muito sucesso no Brasil. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o meu amigo Pompeu Escola, profissional referência em tecnologia, inovação e desenvolvimento empresarial. Vamos continuar a nossa conversa, Pompeu, que está muito inspiradora. Certamente está inspirando muita gente para focar, para se endereçar para essa área do empreendedorismo, para inovarem, para resolverem problemas, que é o que o nosso Brasil precisa, que sejam resolvidos os problemas. E aí pelo caminho da tecnologia, mas principalmente pelo caminho da mentalidade, do mindset, né, de efetivamente inovar e resolver problemas. Você acelerou muitos programas emblemáticos, né? O Darwin Starter, Sua Ideia Vale 1 Milhão, e a Ciclo Aceleradora. Puder falar um pouquinho deles
e depois a gente, inclusive, fique bem à vontade, né? Eu não lembro o nome do jovem lá, não sei se é João, mas enfim, pode trazer o nome dessas experiências fantásticas. Mas enfim, essa jornada vem de longa data, né? Ou seja, a Ciclo está aí na sua camiseta, a marca, né? Mas fala dessas outras também. Quando eu fui convidado a fazer um papel organizacional no Buscapé, isso foi em 2009, eu pensei em estar lá como consultor. Era um projeto muito grande, a multinacional que tinha comprado o Buscapé, ela falou, não, isso aqui é muito complexo, muito prioritário para nós, vamos fazer um contrato com você para você ficar aqui 5 anos, um período, né? E eu preciso que você assuma um papel de vice-presidente, você tem que ter um papel organizacional aqui para você de fato poder transformar, para ter bastão, para ter o anel do poder, né? Porque eles enxergavam muito assim. Então, por que eu cito o Buscapé? Porque tudo isso veio da minha vivência ali. Eu fui chamado para mexer no mercado que eu não conhecia. Em 2009, as startups não eram onde eu vivia. Eu vinha de 40 anos arrumando negócios tradicionais, grandes e pequenos, empresas de vários portes, né? Às vezes reconstruindo. A Indepar vai passar agora por uma grande mudança. Fui lá, fui ajudar a escolher que negócios que vão ficar, depois levar a sede para Araraquara, a remodelar. Então, eu vivia esse processo de transformação nas empresas, usava muito tecnologia como um drive de ajudar a transformação, mas a minha vida não eram as startups até então. Em 2009, com esse convite da Naspers, eu passo 5 anos como vice-presidente de desenvolvimento organizacional dentro do Buscapé. O Buscapé recebe lá 374 milhões de dólares e tem que virar uma grande empresa. Então, precisaria costurar uma roupa nova e a Naspers já tinha uma receita de bolo. Pompeu, compra um monte de startups à direita e à esquerda do comparar o preço, que vai ser tudo bem. Mas no Brasil não tem ecossistema, não tem startup para comprar, mas então vocês vão ter que dar um jeito, porque a gente já comprou o Buscapé. Então eu comecei a criar dentro do Buscapé uma grande aceleradora, que era o único jeito. Passamos a andar por aí, a criar meetups nas cidades. O Romero dizia, sai com uma Kombi aí, o megafone, vai procurar startup, né? Então, e foi isso que a gente fez, a gente trouxe muitas startups ali para dentro. Se você tem alguma coisa que pode ser útil antes ou depois de comparar preço, nessa ideia que você tem, a gente pode virar sócio, porque a sua ideia vale 1 milhão, eu viro teu sócio, né? Compra um pedaço e você vem aqui para dentro e eu te ajudo a desenvolver. E dessa fase do sua ideia vale 1 milhão, que durou 5 anos, muitas empresas que foram colocadas ali morreram, a gente teve que aprender a acelerar, foi uma experiência impactante para mim, mas eu percebi que algumas ficaram gigantes, maiores até do que o Buscapé. Nós tínhamos lá um menininho que tinha lá uma ferramenta de comparação de preço de supermercado, que a gente incorporou no buscador do Buscapé. O cara tinha uma capacidade de gerar muito mais visibilidade com muito menos dinheiro do que o Buscapé. E eram 3 menininhos de Santos, entendeu? Do litoral santista. Então, os menininhos sempre dão surpresa pra gente. Depois eu vou te contar do Joãozinho da Diogo. O João, né? Mas o que eu quero te dizer é que a passagem pelo Buscapé nesses 5 anos foi muito importante para mim. Me deu uma visão clara do que era esse mundo das startups. Eu tive que pesquisar para montar o Buscapé. Eu fui no Google, eu fui no Yahoo, eu fui visitar as operações da Naspers na Europa. E isso me deu muito conhecimento do que estava dando certo, do que estava dando errado. E em cima disso é que eu montei uma estrutura para desenvolver startups dentro do Buscapé. Depois que saí dali, peguei o dinheiro que ganhei de Stock Option e comecei a investir em desenvolver novas aceleradoras no Brasil. Aí já não eram mais aceleradoras que pertenciam a uma marca como Buscapé, independentes. Então veio o Darwin Start, veio o Hit Hub em Taubaté, uma aceleradora feita para um prefeito inovador que queria transformar a cidade de Taubaté, e está lá, está funcionando. Que bacana. Muito bacana. Fizemos para a Alhambra Sementes, que é em Paranapanema, interior de São Paulo, o hub chamado Telescope, para fazer a ligação dos produtores da Alhambra, que são holandeses de origem, né, com o mercado de inovação, porque como são 160 produtores e 1.000 hectares cada um, você imagina cada startup falando com todo mundo, né? Então se chamou Telescope porque os holandeses que desenvolveram o telescópio. Que bacana. E isso nós fizemos para o mercado como serviço. A Ciclo foi alguma coisa na qual eu quis participar desde o começo. Então, além de ser uma criação de um novo negócio, de um novo método de aceleração, eu também virei investidor, né?
Não entrei só com o ovo da galinha, entrei com o bacon, né? Eu coloquei o próprio capital também ali junto, né? Que tem essa brincadeira do ovo e do bacon, o quanto que a gente está comprometido, né? Então, no caso da Ciclo, de fato, a gente criou algo novo no mercado, é um ponto de inflexão. E no mercado novo, eu não sou agrônomo, tal, eu tinha feito projetos para a cooperativa agrária, tinha feito projetos para Batavo, mas a minha formação não é nessa área, então não me era estranho o dia a dia das commodities, da soja, do milho, do algodão, mas eu não sou um especialista nisso. E a gente foi convidado a montar uma operação em Luiz Eduardo Magalhães por produtores rurais que precisavam de inovação, propriedades de 100 mil hectares, 400 mil hectares, propriedades assustadoras, né? Aonde a inovação, se não acontece, cada ano eles ganham menos dinheiro. Então a inovação é o que permite que esses caras que trabalham com commodity produzam dinheiro. Não é o imposto que vai fazer a diferença, não é um trator que faz a diferença, tudo isso eles já fazem. Se não tiver algo realmente novo, não tem solução. E aí, para emendar na história do Joãozinho, uma das primeiras aceleradas da Ciclo foi... E o rapaz é do Paraná. A gente veio visitar feiras, né? Para convidar as pessoas para participar do BET de aceleração. Montamos um ritual, montamos um modelo, montamos uma forma de fazer, inovadora, e começamos a convidar no Brasil inteiro, viajando nas feiras, e a gente visitou a sociedade em Londrina, visitamos uma feira em Londrina, e ele estava lá expondo, né? E a gente falou, pô, Joãozinho, por que você não vem esse projeto aí? Talvez dê certo, né? Colocar gás carbônico na semente para controlar a germinação e o vigor. A semente de soja, por exemplo, ela vai ser plantada dali a 90 dias. Nesse período, ela vai piorando o vigor e a germinação. Ele achou uma maneira de congelar, vamos usar uma palavra assim, o vigor e a germinação, com a utilização do gás carbônico. Ninguém tinha feito isso no mundo inteiro. É uma inovação mundial, não é incremental. E várias empresas do tipo Syngenta, BASF, Bayer, disseram assim, não tem nenhuma chance disso acontecer. Então isso foi o mais divertido, né? Isso foi divertido. Isso foi divertido. Porque, não faz sentido, não vai acontecer e tal. E a gente procurou um produtor grande lá da região, lá do Matopiba, que é investidor, que participa de um dos fundos da gente, e ele falou, pô, pode até ser que dê errado, mas se der certo vai ser um tapa na cara, né? É pouco dinheiro, vamos fazer. E aí porque a startup não precisa de muito dinheiro, Gilles. A gente investe R$250 mil durante um ano numa startup, e não em salário. A gente não paga salário, a gente não paga desenvolvimento de tecnologia. O dinheiro é para protocolo de germinação, estudo de pesquisa, uma ferramenta, uma visita que ele tem que fazer técnica, sim, uma apresentação em algum lugar. As coisas básicas ela tem que aprender a resolver. Às vezes aparece lá um pitch, o cara fala, precisamos de X mil reais, porque cada um dos sócios vai ganhar 15 mil. Vai procurar emprego público, vai fazer um concurso, né? Não é ali, né? Não é aceleradora, né? Não é ali. Então a aceleradora tem um modelo, como você falou, inovador, diferente, a Ciclo. Esse modelo se provou extremamente viável no agro. A gente já fez 30, 40 startups desde 2019, quando a gente inaugurou lá em Luiz Eduardo Magalhães. E em cima disso, a geração de valor, o número de startups que já faturam, você teve lá, sim, na inauguração do segundo site, agora que é aqui em Santa Catarina, e eu mencionei ali 45 para ter 15 boas, depois de 5, 6 anos, 10 já faturando, 5 ainda em POC, 35 milhões de reais de faturamento gerado por ano de empresas que tiveram PowerPoint, né? Então, você vê que é muito rápido. Eu tenho, a minha preocupação com a aceleração tem que fazer em um ano o cara dar certo. Tem muita startup aqui no Brasil que teve que ir para o Vale do Silício, que teve que ir para a Califórnia. Aí você fala assim, depois de 20 anos, olha, está sendo reconhecida. 20 anos é muito tempo. É muito tempo. O conceito, eu tive a alegria de, primeiro, conhecer o Pompeu, aqui em Curitiba, né, Pompeu? E apresentado por um amigo, né, a quem eu agradeço, o Paulo Domini. E depois fui a Luiz Eduardo Magalhães. Primeiro tive uma aula, né, saindo de Brasília, 7 horas até chegar em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, uma aula de história, geografia. Passamos numa região lá onde, ali há 12 mil anos atrás, mais ou menos, era fundo de mar. E aí vem uma questão interessante, estou vendo as rochas, a marca do mar, e o Pompeu me explicando. E aí o Luiz Eduardo Magalhães, que era uma passagem para ir lá para Fortaleza, enfim, para o norte, enfim, e Nordeste. E lá
você formou o Luiz Eduardo Magalhães, né? Em 20 anos, de 3 mil habitantes, mais ou menos, para 130 mil, mas onde nada se produzia, era um terreno arenoso. E aí, com essas tecnologias, com a microbiologia dos solos, por exemplo, BVL Vida, que é de lá também, Sim. que foi acelerada por vocês, né? Lá do Rafael e do Luiz, né? De São Luís, né? Sabe, hoje é uma grande produtora de algodão, né? Pompeu, milho, soja, enfim. Então foi uma experiência fantástica. E fala um pouquinho mais da Ciclo, como as pessoas acompanham a Ciclo e de mais alguma empresa. E se tu quiser também agradecer essa jornada da Ciclo aí, citando os nomes, por favor, porque fugiu o nome do teu braço direito, né? O Aguinaldo, né? Então, por favor, acho que fechar o bloco sublinhando e valorizando esse time. A Ciclo, ela se perpetuou, né? Depois de 6 anos, é difícil, os contrafatos não argumentos, é o que você diz, né? A gente mostrou claramente que é possível investir nas startups e ter retorno com uma metodologia adequada. Essa metodologia foi comprovada, principalmente no caso do agronegócio, em biotecnologia, em IA e sensoriamento, IoT. Agora também em telecomunicações, mais recentemente. Então, nessas áreas, nós criamos soluções importantes para o campo, de fácil aplicação, e que o produtor dá um salto quântico quando aplica. E a prova de que isso funcionou é que todas essas startups criadas, elas entregam valor lá, mas não só lá. Então já vendem no Paraná, em Santa Catarina, elas crescem, né, na sua utilização horizontal aí pelo Brasil. Recentemente, faz um ano, a gente começou a conversar com Santa Catarina. Nós tínhamos um problema pós-pandemia, que é o empreendedor se sente menos confortável de ir para o meio do Norte e Nordeste, né, ir lá para Luiz Eduardo, ficar um ano com a gente. E aí é bom que se diga, na nossa metodologia, tudo é presencial. Não tem essa de remoto. Você não cuida de uma criança de 3 anos de idade à distância. Você cuida no cangote dela, né? Então é o que a gente faz e tem que ser presencial. Esse período de early stage, quando ele tem um PowerPoint para virar uma empresa em um ano, ou você está com ele todo dia durante um ano, ou não vira, né? Então a gente se sentiu provocado em botar núcleos adicionais da Ciclo em lugares que tivessem grande quantidade de empreendedores, boas escolas. Santa Catarina e São Paulo são 2 ecossistemas muito fortes. Este ano a gente materializou, você esteve lá na inauguração, Santa Catarina. Então, em parceria com a Federação das Indústrias e com o Senai, nós construímos uma unidade, né? Eles disponibilizaram a estrutura física, 1.500 metros quadrados, a estrutura que nós precisamos para poder transformar empreendedores em projetos que são empresas que pagam imposto, que geram emprego, né, em um ano. Então, esse segundo site vai ajudar também a fazer agronegócio, mas vai expandir a tese para a indústria, principalmente para Indutex. Hoje a indústria brasileira, né, e eu queria deixar isso pontuado, ela tem uma carência imensa de mão de obra, que se ela suprisse, ela quebraria, porque aquela mão de obra não gera mais eficiência econômica para o negócio. Então, não tem mão de obra. Quem acha que a solução é apenas ir buscar e treinar a mão de obra, está enganado. Tem estados que têm quase pleno emprego, é o caso de Santa Catarina. Quando você traz 50 mil pessoas de fora, você tem problemas culturais, o cara está acostumado a comer farofa de manhã, você está acostumado a comer bacon, o cara está acostumado a fumar, o pessoal já não fuma. Então, você traz uma população grande em pouco espaço de tempo e você mexe no funcionamento social daquela cidade, daquele estado. Então, nem sempre a busca da mão de obra e o treinamento dessa mão de obra resolve as indústrias, porque o custo está muito alto. Muito alto. A única solução, e você já falou no começo do programa, é a inteligência artificial, é a tecnologia. Então, são startups que a gente chama de Indutex, que vão automatizar processos que ainda são feitos à mão lá. PEC, movimentação de carga, empacotamento e outros tantos. Eu estou nessa jornada há algum tempo, assino embaixo, estive no lançamento em Joinville, aliás, o Senai, uma antiga casa onde eu atuei, encontrei lá ex-diretores, né, enfim. Finalizando mais um bloco, Pompeu, vamos retomar o último bloco, falando mais um pouquinho aí do futuro da Ciclo e do que tu possa nos falar, tá bom? Muito obrigado. Fica por aí que, para o nosso próximo e último bloco dessa conversa inspiradora com Pompeu Escola, Quebrando a Lâmpada, volta já.
Com sede em Curitiba, a BRI participou do programa pela segunda vez, desta vez focando em uma plataforma inteligente de atendimento ao cliente. O objetivo foi usar a IA para entender o comportamento dos consumidores e aprimorar a experiência de compra. A iniciativa surgiu de um relacionamento entre uma startup selecionada e o BRDE Labs e trouxe resultados instantâneos para essa conexão. Essa trajetória é muito importante para a gente entender o que o mercado está fazendo. Então a gente tem que estar sempre buscando inovação para continuar sendo competitivo, e participar de programas como esse faz a gente entender um pouco o que o mercado está fazendo, qual é a tendência e como que a gente pode se modernizar para continuar sendo competitivo. A startup tem um modelo muito leve, vamos dizer assim, sabe? Um modelo de você faz uma entrevista com eles, daí você já apresenta uma proposta, eles são mais abertos, às vezes uma certa customização. Nesse sentido é muito positivo porque traz essa leveza e agilidade, que às vezes é diferente de uma outra estrutura muito robusta que já existe há muito tempo. Então, nesse sentido, eu acho que ela é muito positiva. O crescimento que previmos 8 anos atrás já é realidade hoje. Com a rápida evolução das áreas educacionais, empresariais e residenciais do Bioparque, a vida pulsa vinda de toda a região. Por isso, o melhor momento para investir no Bioparque continua sendo o agora. Venha fazer parte desse grande ecossistema Bioparque. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada, nessa conversa muito boa, fantástica, inspiradora com o Pompeu Escola. Agora vamos falar sobre o futuro, Pompeu, dos próximos passos, da visão estratégica da Ciclo, dos teus projetos que tu possa nos contar, dos empreendedores, né, das próximas chamadas aí, né, da Ciclo agora em Joinville, né, ou seja, mesmo lá na Bahia, enfim. Por favor, deixa eu saber. Obrigado, Gilles. A primeira coisa que eu queria colocar é assim, será que é preciso desenvolver startups, né? Então, o mercado devia se perguntar isso, as pessoas deviam se perguntar isso. Se a gente não as desenvolver, elas não vão surgir do nada. Imagina, se você não der atenção, e talvez isso possa comover quem está nos ouvindo, porque você tem filhos, né? Então, imagina um filho que não recebe nenhuma atenção, que não recebe nenhum apoio, que não recebe nenhum foco, nenhum direcionamento. Vai ser difícil que ele possa se engajar num processo de transformação e crescimento da sociedade. Startup é assim. Ontem eu recebi à tardezinha, né, ainda lá na Ciclo de Joinville, um grupo que mexe com IA, eles têm mestrado, são meninos maravilhosos, verticalizados, fizeram extensão fora do Brasil, e queriam, escuta, mas como é que faz, não sei o que e tal, a gente é especialista em desenvolver, em Python, em fazer... Eu digo, não, excelente, e o que vocês vão desenvolver? Qualquer coisa. Então, não tem um foco. Então, hoje se pensa muito em uma especialidade meio, sem pensar na aplicação daquilo. Então, aplicar, ter um foco, ter uma direção, escolher uma vocação, uma aptidão, é fundamental para poder criar um mundo melhor. No caso da Ciclo, nós fizemos essa escolha. Pensa que pessoas, um Pompeu, ele atende grandes empresas, citei aqui no passado, a Inepar, Furukawa e outras tantas, Marisol. O valor hora é incompatível com a startup. Então, se eu quero ajudar o futuro, eu tenho que achar um modelo para poder entregar todo esse conhecimento para ela, né? Como é que faz? Ela não tem esse dinheiro para pagar, né? Vou comprar a alma da startup. E aí surgem então os modelos que são a troca, a aceleradora receber o equity, o investidor poder ter participação nesse equity, e que se diga, né? É um modelo que não é tão fácil para o governo, para a coisa pública funcionar. Ele ainda tem muitas amarras de formato. Então, o nosso investidor, ele é um produtor rural, ele é o diretor de uma empresa, ele é um empresário consolidado que acredita nessa mudança do futuro. Mas é rápido? Não, não é um dinheiro em renda fixa, né? É um processo de transformação
6, 7 anos, até um Joãozinho da vida virar uma empresa que, de fato, o mercado percebe que tem patente mundial, que vai, né? Uma BVL que há 4, 5 anos atrás era insignificante em relação a volume e que hoje um grande player, né, do mercado, não posso falar o nome, um grande fundo, vem, né, e diz assim, puxa, 70 milhões, 60 milhões, eu quero comprar, né? Então, isto passa por um processo de transformação e, enquanto isso, ela precisa receber todo esse remédio que a gente tem que dar, que é a consultoria, que é a mentoria. Como é que formata isso? Na Ciclo a gente formatou pegando o equity, trabalhando com eles de forma assim, kindergarten mesmo, quer dizer, jardim de infância, no pescoço o tempo todo, fazendo com que eles tenham foco para conseguir alcançar um objetivo. O projeto é esse aqui. Eu vou fazer uma estrutura de fábrica de insetos que fabrica milhões de insetos, que é a Predativa. Vamos, de uma forma diferenciada? Vamos. As outras coisas, deixa para depois. Vou fazer uma armadilha para caçar insetos por frequência e não mais por cola e tal? Vou. Qual é o inseto? Qual que é o não? Vamos escolher, é o bicudo. Vamos trabalhar com o bicudo, porque o algodão é uma cultura cara. Se você conseguir fazer com que o bicudo não vire uma grande praga e se multiplique naquela safra, você vai conseguir gerar muito algodão bom, você vai proteger a perda. Então, o nosso trabalho é esse, é de pegar a meninada e dar foco. E para isso precisa de dinheiro, precisa de estímulo e precisa de ecossistema. Então, foi o que a Ciclo aprendeu a fazer, provou essa tese fazendo para muitas empresas e nos últimos 6 anos fez para si mesmo. Quer dizer, a gente é founder, a gente é investidor, a gente participa com muitos outros empresários desse processo. E eu estou convidando você que está aí, se você tem interesse de construir o futuro, venha investir com a gente. Nós já temos 15 milhões de reais sob gestão, que foi o que desenvolveu essas 40 startups até aqui. Sobram 40? Não, tem uma perda gigante. Sobram 15 de 40, né? Mas é assim, é um processo de construção. E algumas que vão dar certo vão pagar o investimento de volta. É o melhor investimento para o teu dinheiro? Eu não sei, só o futuro que vai dizer. Mas quando eu vejo o Joãozinho, de 17 anos, com a patente mundial de produtividade, que cria produtividade na aplicação de produtos da semente, eu fico pensando, se eu não existisse, ele não teria conseguido fazer isso. Ou ia demorar mais 10 anos. Né? Não eu, Pompeu Escola, eu Ciclo. Né? Então, seja Ciclo também, vem investir com a gente. A gente está abrindo agora o Fundo 3 para tratar as Inditex em Santa Catarina. E realmente é um convite para essa população empresarial que gosta da indústria. Venha junto. Você vai aprender muito sobre inovação, você vai acompanhar o projeto, você vai ver as startups no berçário dos bebezinhos, vai acompanhar as histórias e vai poder ainda ter um retorno de capital. Bacana, muito legal essa provocação. Você é empresário, você é investidor. Esse é além de você investir, tem um equity ali na frente, tem um retorno financeiro. Você está formando, você está dando oportunidade para os empreendedores sair do PowerPoint e ir para uma empresa entregando soluções concretas. Isso é fantástico. É uma fábrica de empresas inovadoras. A Ciclo, Toma Liberdade, é uma fábrica de empresas inovadoras, com toda, inclusive quem investe na Pompeu pode mentorar, pode ser um mentor, porque lá ele é um gestor, ele é um investidor, ele, né, tem uma experiência, ele tem uma experiência também adquirida, que ele pode transferir isso, seja na área financeira, seja na gestão de projetos, lá desses, tu fala dos meninos e meninas, mas tem lá startups com pessoas, né, das mais diversas idades também, né? É fato. Não nasce só, como nos filmes, né? O nerd tem sempre 17 anos. Esse existe, mas existem caras fantásticos que deixaram o seu papel executivo depois de uma carreira bem sucedida e que querem produzir algo mais, querem pegar tudo aquilo que eles conheceram e transformar ainda em solução para a sociedade. Bacana, que legal. Eu vou pedir agora uma aspas para você, mas com um passinho atrás. Daquele adolescente, a gente tem estimulado aqui os pais, as pessoas que a gente conhece todos, para que, quando vão assistir o Quebrando a Lâmpada, e alguns têm me retornado, coloca lá o filho, que ele assiste um dos blocos, são 4 blocos, mas cada conversa aqui, e essa contigo não é diferente, são inspiradoras, faz a pessoa pensar. Então, a mensagem para esses adolescentes e até para os pais dos adolescentes, para que eles entrem nesse mundo diferente, nesse mundo da inovação, nesse mundo do empreendedorismo, Pompeu. Então, olha, minha mensagem para esse adolescente que está nos assistindo e para os pais, né, primeiro,
estimular as crianças a olharem de uma forma diferente para algumas disciplinas. Tecnologia é uma delas. Estudar tecnologia é muito importante. Mas eu não quero ser programador. Não tem importância. A lógica que envolve aprender a desenvolver software vai ser útil para ele entender um processo, para ele questionar um processo. Então, isso é a primeira coisa. Uma outra disciplina que eu acho fundamental, e a gente já falou dela, psicologia. Entender um pouco como é que dialoga, como é que comunica, como é que convence, né? Se não tiver um pouco de formação na área de psicologia, e não é virar psicólogo, é estudar matérias correlatas ao comportamento humano, vai ter dificuldade de vender as suas ideias, né? Por último, tem duas áreas da educação humana que têm sido relegadas, né? Você fala assim, eu estudo matemática, vai trabalhar como e tal? Matemática é a base dos melhores desenvolvedores que a gente tem. Não sei se vocês sabem, um softwarezinho de telefone, app, ele não é uma procedure, ele não é um convencional. Ele é muito baseado em algoritmos, ele é muito baseado em ferramentas que a matemática desenvolveu e usa e explica. Então, estudar matemática é muito importante. Eu vejo muito assim esse ranho, sabe, com a matemática. Procurei reitores em Santa Catarina que disseram assim, não, olha, essa aqui vai ser a última turma de matemática, porque o pessoal não se inscreve. Não, nós vamos fazer um chamado. Na época do Buscapé, em 2012, nós fizemos um chamado. Se você estudar matemática, tiver inscrito na matemática, você tem uma chance maior de ser estagiário do Buscapé, né? Justamente porque é preciso desses matemáticos, né? Ou de alguém que estude. E por último, muitos vão estranhar, pedagogia. Como é que você pensa que é possível construir um software, um app, que o Gilles utilize sem manual de instrução, sem participar de um curso? A formação em pedagogia, o aprendizado das técnicas de ensino, de ensinar a ensinar, são fundamentais no mundo do software, da IA, da tecnologia e das startups. Então, reinventem na cabeça de vocês o significado desses conteúdos, né? E volto a dizer, tudo isso tem que ter foco. Você não pode se prender na enxada, você tem que pensar que você está usando a enxada para alguma coisa. Eu vejo as pessoas pintando a enxada de dourado, arranjando um lugar para colocar a enxada pendurada, ou um mural. A enxada é ótima, é uma ferramenta, mas o teu objetivo é produzir comida, então você vai usar a enxada para isso. Então, não esquecer do foco. O que eu quero transformar? E não ter medo. A gente fez um trabalho muito legal na Alvarez & Marçal, que é uma empresa de consultoria, e não surgiam coisas novas lá. Na Pompeu, nós temos uma dificuldade imensa de fazer inovação aqui, né? O presidente da Alvarez encomendando o trabalho. E a gente foi lá fazer ideação com aquele pessoal, desengessar eles, botar numa sala e fazer, faz careta, complementa de uma forma diferente. Fazer jogos para desengessar um comportamento que fica, e aquele comportamento assim, na nossa época, Gilles, era assim, auditor, camisa branca sempre, terno preto, padrão, azul ou cinza, e cria formatos que depois são impossíveis de desfazer. Então, um trabalho importante que a Ciclo faz para o mercado, para as empresas, é também, muitas vezes, fazer essas rodadas de ideação, ajudar os executivos, ajudar a empresa que já existe a criar um ar diferente de inovação. Fantástico. Peguem esse código, foco, coragem, estudar, né? E entre nesse ciclo, pegando o nome do ciclo. Comece um ciclo novo, a partir, né, das lições aprendidas e ensinadas aqui pelo Pompeu. Para as pessoas seguirem a Ciclo, enfim, tá onde? www.ciclo.com.br, né? cicloagritech.com.br. Vai ver muita matéria da Ciclo, é uma Ciclo diferente, né? CYKLO, né? O nome original não era esse, o nome original era C9KL0. Foi em 2019, era uma fase que tinha muito K21, e a gente criou, as pessoas não sabiam falar isso quando a gente chegou lá no Matopiba. Então, complicou um pouquinho. Então, inclusive a patente nossa, nós temos esse nome patenteado, C9KL0, mas não ficou no papel, né? Aí a gente acabou criando o Ciclo um pouquinho diferente, para que as pessoas gravassem. Então, a Ciclo está na internet, está nas redes sociais, está no Instagram. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua vinda aqui. Inspirou muita gente, tenho certeza. O Quebrando a Lâmpada está sempre aí à disposição para a gente divulgar aí as novas startups, os novos
Joãos, né? E com as suas soluções inovadoras, suas empresas vencedoras, tá bom? Obrigado, parabéns pela tua jornada, parabéns pelo legado que você está deixando, né? Formando, capacitando e acelerando essas empresas inovadoras do nosso Paraná, do nosso Brasil. Muito obrigado, Tá bom? obrigado a todos. Assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos muito aqui ao nosso convidado Pompeu Escola e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa que é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, do CREA Paraná, quem fiscaliza cuida, do Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro, e da Pumatronics, construindo o futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Acompanhe nosso canal no YouTube, lá o Quebrando a Lâmpada. Todos os programas estão lá, mais de 60. Siga o Spotify, vai fazer aquela viagem, conecta o Quebrando a Lâmpada no carro e vai escutando. São vários modos de pós-graduação com gente que realizou, com mentes brilhantes, assim como é o Pompeu Escola. Até o próximo episódio. Continue pensando fora da caixa, quebre as suas lâmpadas, inove, transforme ideias em ações concretas, resolva problemas e tenha com certeza muita satisfação pessoal e seja muito feliz. Muito obrigado e até o próximo episódio do Quebrando a Lâmpada. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.